ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E Deus, Ele tem assim, nos últimos dias em nossas vidas, feito botar água das rochas. Aleluia. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele faz água brotar da rocha. E hoje pela manhã eu fui com um texto na mente, caminhar visitar um cidadão que tinha tempo que eu não conseguia falar por telefone. E eu fui numa estrada de barro, cheia de buraco. E eu disse, Senhor, eu vou pregar sobre Abacuque, um profeta que botou Jeová na parede para saber porque o povo estava sofrendo. E eu pedi ao Senhor a confirmação. E quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo, você não vai pregar sobre Abacuque, você vai pregar sobre Isaías 32. E aí quando eu vejo a bispa falando aqui em coisas nobres, de nobreza, eu falei, tu tá nessa pegada, pai. E é por aí que eu quero ir, eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero dizer, amada igreja, que Deus é fiel. E eu não quero demorar muito não, porque tudo que o Jeová tinha de fazer, mais um pouco, Ele já fez. Aí a palavra, bispo, a palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. E quando nós estamos abastecidos da palavra, nós estamos desfrutando das maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então vamos lá para a palavra do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 32, verso do 1 ao 8. Vocês que estão em casa, nos assistindo, que Deus abençoe a cada um de vocês. E que você desfrute dessa mesma maravilha que nós estamos desfrutando aqui neste lugar. Em breve estaremos juntos. Eu mando um abraço a toda a Igreja Tabernáculo de Deus e a todos vocês que estão nos assistindo nesse domingo, no primeiro dia da semana. Eu sei que vocês estão bem. Amém? E como a pastora Marilene falou, é bom quando Deus nos inspira nós fazermos algo diferente. E eu louvo a Deus porque o que a senhora disse é verdade. Às vezes Deus, no meio da tempestade, Ele levanta o socorro. E talvez essa chama, com essa vontade da gente louvar a Deus, ela chega em alguns lares. E hoje pela manhã eu participei. E ali foi muito regozijante para mim quando eu acordei. Eu falei, não, bispa, bota esse telefone aí no lugar que eu quero, que eu vou falar. E Deus me levou lá em 1 João, capítulo 2, e ali eu falei algo. Então, o mandamento, ele não é novo, ele já é antigo. Mas sabe quando é que esse mandamento ele se renova a cada manhã? Quando nós nos disponibilizamos a servir. Quando nós nos disponibilizamos a servir, tudo que é impossível começa a ficar possível. Porque ele disse que os sinais seguirão os que creem. E eu quero louvar a Deus desde já, porque o milagre ele já fez. Sabe por que ele já fez? Porque desde quando Deus prometeu para Abraão, e essa promessa de Abraão chegou a nós, então já foi estendido para nós, já está selado. E por que, bispo, ainda não chegou? Porque eu saí do prumo. Todas as vezes que eu saio do prumo e faço a minha vontade, eu vou para o final da fila com aquele negocinho, que fica aquele homem andando, crio. Aquele que o cabra começa a andar e você tem 30 minutos. Aí o cabra anda e quando pensa que ele vai direto. Estou falando que caixa? Caixa tem. Aí você volta para a fila de novo. Aí você vai e o bichinho vai andando. Placo, placo, placo. Aí depois quando você bota no celular o negócio já foi. Você vai lá e clica. Ainda está zerado. Aí você volta e no outro dia você faz tudo de novo. Aí você volta tudo novamente. E nós, como povo de Deus, tem muitos nessa condição. Tem muitos. E nós precisamos entender que o degrau que nós estamos subindo tem que ser como é que se diz? Com perseverança. Porque quando nós subimos com perseverança, nós vamos alcançar a promessa de Deus. Eu quero dizer para a igreja que eu estou aqui apaixonado pelo Senhor. E Ele me botou no estreito, mas rapaz, foi assim, foi. Mas eu já tinha meditado nessa palavra há alguns dias.
E eu achei algo muito interessante. E digo para a amada igreja, profeta não faz o que ele quer. Bota na cabeça de vocês, profeta não faz o que ele quer. Ele faz o que Deus quer. E muitas das vezes a gente sabe que para Israel, para aqueles profetas do passado, profetizar para aquele povo era muito estreito. Tanto é que quando ele pega Abacuque e fala, ó, vai lá, e Abacuque bota Deus na parede e pergunta, até quando esse povo vai ficar sofrendo, Senhor? Tu não está vendo que esse povo está sofrendo, passando por essas todas dificuldades? Não, Deus está vendo, mas ele é no final da fila. Vou botar eles num estreito para nunca mais eles... Mas o povo voltava ainda, pastor Alex. Às vezes Deus botava o povo no final da fila, o povo tinha que passar por tudo que tinha que passar, mas depois continuava fazendo tudo de novo. Mas nós, como igreja de Cristo, nesse século 21, nós precisamos pisar com fé, com responsabilidade e com determinação. Porque ele diz na palavra dele que ele começou e ele vai terminar. Então nós não estamos investindo em um empreendimento que não tem fundos. Nós investimos em um empreendimento que tem, meu irmão, respaldo do que ele está falando. Muitas das vezes nós fazemos alguns investimentos que nos acabam nos tirando o foco. Mas quando nós investimos no reino de Deus, tem respaldo. Muitas das vezes nós se arriscamos, pastora Mari, sem conhecer o fundo de capitalização que a gente vai investir. Mas se for para ganhar dinheiro, eu vou investir. Se for o Bitcoin, o Telex Free, o cão que o parta nas nuvens, eu vou porque eu quero ganhar dinheiro. Porque o povo brasileiro, eu nunca vi um negócio desse não. Se é para poder se beneficiar, vamos investir até vender a mãe para poder ganhar dinheiro. Mas nós, como igreja eleita de Cristo, nós entendemos que nós vamos para um canto que ouro e prata não compra. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus comprou para mim e para você. Essa hospedagem, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Esse passaporte, irmã Maria, ele já está comprado. Esse passaporte já foi comprado. Só está esperando os candidatos. E quem é o candidato que vai aqui? Nós estamos nos preparando. Então tome posse do que Deus prometeu para a sua vida, porque Ele é fiel para completar. E vamos lá para a palavra, porque senão eu vou falar um bocado aqui. Eu estou bem inspirado hoje, com a língua meio afiada. Mas eu não quero falar nada que minha carne morra nessa noite, e que o Espírito do Senhor prevaleça. Isaías 32, do verso 1 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: reinará um rei com justiça e dominará os príncipes segundo o juízo? E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, e os ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos do que vê não olharão para trás, e os ouvidos do que ouve estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria e a língua dos gregos. Estará pronto para falar distintamente. Diga: Senhor, eu quero falar. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e ao avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazio a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Há poder no teu sangue, Jesus. Mas o 8 diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza prevalecerá. Como é que está na tua Bíblia? Lê para mim o verso 8, como é que está na tua Bíblia, pastor Isaías? O nobre, porém, projeta coisas nobres, e por nobre atos persevera. Na tua Bíblia, pastor Alex? Mas o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres persistirá. Como é que está na tua Bíblia, irmão Carlos? Mas os gentios, os generosos, projeta coisas generosas, e pela generosidade será
Aleluia. E na tua Bíblia, missionária Juliana? Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Eita, Deus livre. Vamos lá para a palavra que está no livro de 1 João. Eu sou apaixonado por quem é um pregador, Raqueline, pastor Alex. Cadê o irmão Ito, que ele não está aqui? Eu amo as pessoas que eles pregam uma mensagem expositiva. E o pastor Alex prega expositivo. A senhora fez uma pregação expositiva aqui na sexta-feira, não estava no seminário, não ficou lá naquela cadeira 40 dias e 40 noites, mas foi pregado expositivo. Eu amo, eu fico assim apaixonado. Quando você navega, que você vai, eu fico apaixonado. Então, como Deus deu uma ferramenta a cada um, então persevere naquilo que Deus lhe deu. Não fique no fim da fila, não jogue fora a unção que foi derramada na tua vida, porque Deus, ele tem a sua multiforme graça de trabalhar, e eu sou apaixonado pelo trabalhar de Deus. Tem hora, irmã Milena, que a gente dá vontade de sair correndo, que a gente dá vontade de chorar, que a gente dá vontade de desistir, que a gente dá vontade de fazer um bocado de coisa. Mas existe as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós temos que perseverar e a cada dia pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dirige e mate a nossa carne. Porque se nós deixarmos a nossa carne à vontade, nós vamos fazer tudo aquilo que o inimigo quer, que é que deixemos nós distante da presença do Senhor. Eu quero que você vá lá para 1 João. Eu prometo a vocês que eu não vou esquecer Isaías, profeta que teve que botar uma brasa quente na boca para poder falar direito. Eu achei aqui, 1 João. Foi o texto que eu usei pela manhã. Não sei se alguns assistiram, mas eu falei. Nós vivemos dias, e eu peço a Deus que todos nós, essa pandemia vai passar, porque quando eu me converti, tinha uma praga. Não digo praga, não vou falar praga não, Jesus, há poder no teu sangue. Não, porque a visão é muito boa. Quando eu me converti, me perdoa, Senhor, a visão é excelente. Quando eu me converti, contemporâneo do pastor Alex aqui, existia uma febre no mercado de G12. A visão é boa, pastor, é excelente, mas na mão de alguém que seja capaz. Mas na mão da pessoa errada se torna uma ferramenta que matou muitos crentes. Tem muitos crentes, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vi muitos acabando com casamento, acabando com família, acabando com ministério. Eu conheci a história de um bem grandão em feira que estragou o seu ministério, e eu conheci a história porque todo dia eu via minha patroa sentada no canto e dizia: mas eu não acredito que aquela menina fez isso. A menina cresceu com ela, o esposo dela era vendedor desse cabra e essa pessoa cresceu junto com ela. Mas eu não quero me deter nisso. Eu quero dizer para vocês que tudo isso vai passar. Essa pandemia vai passar, mas nós não podemos de forma nenhuma perder Cristo da nossa visão. E eu quero te dizer que tem muitos a perigo. E nós precisamos, como igreja de Cristo, como homens e mulheres nobres que o Senhor chamou, nós precisamos, em nome de Jesus, estar atento para que nós não venhamos sofrer as consequências. Então, como João diz aqui, esse aqui foi o João da ilha de Patmos, o João do Evangelho e o João das epístolas. E ele diz assim, se dissermos que temos, eu vou pedir perdão a vocês. 1 João, capítulo 1, verso 8. Isso. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Lê aí, por favor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós sabemos que todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós muitas das vezes desagradamos, mas nós
entendemos que nós temos um Deus que é fiel e justo e que perdoa os pecados. E nós também entendemos que lá no livro de Hebreus, capítulo 12, eu gostaria que vocês abrissem. Hebreus, capítulo 12. Eu vou virar um expositor que Josias queria que eu virasse. E eu não aguentava aquele velhinho. Ele dizia: você tem que ver que você não pode ficar na sombra da sua esposa. Foi embora para Rondônia. E lá está. Todos acharam? Hebreus 12. A bispa falar para a pessoa que parecia que tinha um bocado de dia que não tinha vindo da igreja, não foi? Deus é bom. Todos acharam? Amém. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando à destra do trono de Deus. Então eu quero voltar lá para o meu amado Isaías. Eu quero que você me compreenda nesta noite. O amor que Deus derramou no meio do teu coração, Ele derramou porque Ele tem um propósito. E Ele fala na palavra dele, aqui no capítulo 8, que o nobre projeta coisas nobres. E eu pergunto para a amada igreja, o que é que nós temos projetado nos últimos dias? O que é que nós temos feito nos últimos dias para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, para que essas portas que nós clamamos sejam abertas? Porque eu digo para vocês, no meio dessa pandemia, o barco de Jeová está navegando a todo vapor. Aleluia. O barco do Todo-Poderoso tem navegado a todo vapor. E eu sei que nenhum dos planos deles vão ser frustrados. Tudo que Deus prometeu para o ministério, tudo que Deus prometeu para a tua empresa, tudo que Deus prometeu para o teu comércio, tudo que Deus prometeu para a empresa que você trabalha, Deus vai cumprir. Se você vai estar inserido no contexto, cabe a você perseverar. E só vai receber aqueles que perseveram. E só vai receber aqueles que, sabe, entende que tem que passar pelo vale da sombra da morte. Chega um momento que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Chega um momento que nós achamos esse tipo que vocês passaram de ficar trancados. Eu sincero e honestamente, eu não sei como seria essa situação. Eu acho que se a Covid veio em mim, ela foi sufocada, porque ela sabe que comigo o negócio é diferente. Porque eu não sei como seria a minha situação. Mesmo se eu sei lá se pegou, se não pegou, você vai pegar. De uma coisa eu sei. O que eu sei é que meu Redentor vive, tão certo como nasce o sol, ele vai brilhar. Então nós temos que perceber que esse Deus que nós servimos é um Deus de coisas nobres. E quem é essa nobreza? Quem é essa nobreza, pastor? É os ingleses? É os caras lá da... Sei lá. Os nobres são aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Eu penso que quando Deus te chamou, Ele fez como fez com Jeremias lá atrás. Ele falou, ó, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te vi, eu te conheci, eu te consagrei. Então nós fomos separados pelo Senhor para essa boa obra. Eu sei que vai vir os embaraços da vida, eu sei que vai vir, sabe, as perseguições vão vir sim. Mas se nós observarmos Jesus, nós vamos frear, para a gente não voltar para o final da fila. Nunca mais tu vai esquecer do PicPay. Vai acabar o salário do INSS. Mas tu nunca mais vai esquecer do PicPay. Sabe por quê? Porque toda vez que tu pensar em desistir, tu vai para o final da fila. Ah, porque fulano perseverou e conseguiu. Mas você voltou para o fim da fila. Deus pode fazer o milagre? Pode. Eu até vi uma cena em que uma pessoa diz assim, ah, mas é porque é horário de madrugada, é porque está no fim da fila. Epa, não.
De madrugada, orar de madrugada é porque a fila está pequena. Nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo sonda. E nós temos que entender que os atributos de Deus jamais a gente pode sufocar. Deus tem os seus atributos. Então nós precisamos respeitar a soberania de Deus. Então, como igreja do Senhor, nós temos que projetar. E todo projeto, pastor Isaías, requer tempo, requer responsabilidade. Se Milena for fazer um projeto, Tiago, como seria o projeto de Milena fazendo Milena fazendo o projeto, Tiago? Ia ser bastante minuciosa. Sandra fazendo um projeto, com certeza absoluta, Sandra ia ser bastante minuciosa. O bispo Pedro fazendo um projeto, meu irmão, é abafado, já que é pronto, com as paredes levantadas, rebocada. Antes do dia, né, Roger? Já que é logo, levantou a parede, no outro dia está rebocando. Mas eu quero dizer para a amada igreja, tem um processo. E é nesse processo, missionária Juliana, que o Senhor quer nos encaixar. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. A mãe gera o bebê, são 9 meses. E 12 meses para fazer um ano. Mas o bebê vai gerando. E eu vivi apaixonada mostrando o bebê dela, né? Andando, e ela lá apaixonada, bestinha. É aquilo ali. É um projeto. É um projeto de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você fez um projeto a curto ou a longo prazo, mas de uma coisa eu sei: se você projetou em Deus, tenha certeza, meu irmão, que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Principalmente quando se trata das coisas de Deus. Principalmente quando nós colocamos diante de Deus, meu irmão, Ele vai mover céus e terra para não deixar os seus desamparados. E nós temos que entender, e eu quero que você não critique quem está em casa, não quero. É o momento de cada um. Me ajude, como igreja do Senhor, nos ajudem. Sabe por quê? Porque cada um tem as suas limitações. Eu sou valente e tenho paciência. Eu não tenho paciência. Já Milena é diferente, Sandra é diferente. Sabe? Quem mais aqui eu poderia? Eu vejo só essas duas. Sabe? Então eu quero dizer para você que a cada um Deus deu uma missão diferente. Ah, bispo, ó, eu não vou poder estar no culto por causa disso. Eu quero respeitar. Eu quero respeitar. E eu peço que você me ajude como igreja do Senhor, porque lá na frente nós estamos correndo a mesma carreira que nos foi proposta. Então nós somos nobres. E a Bíblia diz que o homem nobre, ele projeta coisas nobres. Então o tempo que nós perdemos falando do bispo Pedro, falando do pastor, o tempo que eu perco com isso, o inimigo tem tomado o território. Vidas têm morrido, famílias têm sido destruídas. Sabe? Muitos têm morrido, a mídia ela não mostra. Eu quero dizer para vocês que a mídia não mostra. A mídia só mostra a Covid. Então chega um tempo que a mídia ela não mostra outra coisa. Dá nojo. Só mostra isso aí. E eu te digo, tem empresas que elas vão falir. Tem empresas que já estão falidas. Como é que você tem um comércio e você, como quer, aqui pronto, esse shopping que abriu ali na Avenida Fraga Maia. Fraga Maia não, Norte Cerqueira. Então ali tem algum, não sei quanta loja tem que eu nunca visitei, mas existe uma quantidade de loja. Imagine todo mundo ali pagando aluguel com tudo fechado. 90 dias, 120 dias. Imagine se vai suportar. Então nós temos que, como igreja do Senhor, ser nobre nesse sentido. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, porque eu digo para vocês que o comércio dessa cidade é um comércio, sabe, muito procurado. Então eu quero te dizer, meu irmão, que existem muitos que estão nesse momento a ponto de tirar sua própria vida. Por quê? Porque cada um quer tomar o ponto de droga. Essa semana, sexta-feira, assim umas 13 horas e 40 minutos, eu vi um cabra dar 30 tiros. Tu estava onde? Você estava em casa. É ali um bairro interessante. Mas aquele ali matou com raiva. A bispa diz assim, é fogos. Eu falei, é fogos, ponto 40. Foram 3 em um só. O cérebro do cidadão ficou lá, ó, no asfalto. É, bispo, é. A Covid não matou aquele, meu irmão. Quem matou foi uma ponto 40 com 30 ou 40 tiros. Mas essas coisas não aparecem.
Então nós, como servo de Deus, nós temos que nos aproximar do Senhor e pedir que o Senhor nos dê uma visão nova. E qual é, bispo, essa visão nova? A visão de um nobre. Que quando nós nos colocamos nessa posição, nós começamos a entender que todos nós somos dependentes de Deus. Que todos nós precisamos dessa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Por quê, bispo? Porque nós vamos necessitar. A Bíblia diz assim, ó, uma ou outra ajudou e diz, esforça-te. Vai ter momento que Tiago vai estar, animado, e o pastor Alex vai estar desanimado, e um vai dar a mão ao outro e vai dizer, levanta, meu irmão, eu estou contigo. Eu estou aí para te ajudar. Veja o que o Senhor está precisando. E nós precisamos dar essas mãos, porque todos nós falhamos, todos nós temos defeito, mas é nessa hora que nós precisamos ser nobre. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo aquilo que Cristo fez, estendendo a mão para aquele leproso. Jesus fez coisa, meu irmão, que deixou a mente de muita gente, apertada. Porque era proibido. O cara ficava lá isolado num leprosário, onde não tinha, onde ele não tinha o direito de fazer isso. Então, essa enfermidade, ela é uma lepra, que muitas das vezes nos deixa distante. Mas nós temos que entender, bispo, é para ficar com medo. Eu digo a você, não fique com medo não. Sabe por quê? Porque se eu ficar com medo, se você ficar com medo, tem uma parte dele lá no livro de Jó, que ele diz assim, ó, o mal que eu temia me sobreveio. Então, nós, como servo de Deus, nós precisamos entender que essa nobreza, quando é que eu tenho essa nobreza, bispo? Quando eu começo a me disponibilizar. Eu digo para Isaías, não foi fácil, mas ele profetizou. Para Jeremias não foi fácil, mas ele profetizou. Alguns não conceberam e não viram aquilo que profetizaram, pastor Alex, mas mesmo assim profetizou. E eu costumo dizer, se você plantou uma árvore e você diz assim, não vou plantar não porque eu vou morrer daqui a algum tempo e essa jaca não vai dar, plante, meu irmão, deixe para seu neto, para seu bisneto, para seu tataraneto. Mas nós vivemos em uma sociedade crentes egoístas. Se não serve para mim, vai servir para alguém. Se aquela peça de roupa que está no teu guarda-roupa não serve para alguém, não serve para você, por favor, ponha na sacola e doe para alguém. Aquele capote bem aconchegante que está lá, aquela capa bonita que você nunca vestiu, alguém está precisando dela lá na rua. Alguém está precisando dela lá embaixo daquela marquise? Faça uma bolsinha e vá lá e doe. Vamos começar a ser solidário, uma igreja solidária. Mas é se solidarizar com o quê, bispo? Com a Covid? Não. Se solidarizar, meu irmão, sabe por quê? Porque eu louvo a Deus que nos últimos dias tem chovido na roça. Porque olha assim, imagine se essa pandemia, ela acontece alguns 2 anos atrás, tinha muita gente na roça morrendo de fome. E o comércio estava mais um caos ainda. Não ia ter mais alimento na prateleira do mercado. Jesus pensava assim. Jesus, quando ele estava no seu ministério terreno, ele não estava mais pensando nele, porque ele já sabia o endereço dele. Paulo já não estava mais pensando nele. Paulo já estava pensando que os Tessalonicenses, que os Gálatas estavam e precisava da mensagem. Então nós, como igreja do Senhor, que aceitamos a Jesus, que somos servos do Senhor, nós temos que começar a botar nossa cabecinha e pensar, e sair da zona de conforto e começar a denunciar as obras de Satanás. E quais são as obras de Satanás, bispo? Aquilo que nos deixa distante da presença do Senhor. Aquilo que está te afastando da presença do Senhor, isso precisa ser banido da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque a proposta do inimigo todos os dias é que eu fique distante da presença dele. Então o Senhor nos chamou para uma carreira. O Senhor nos chamou para o bom combate. Foi como o pastor Ito pregou aqui e falou. Paulo estava pronto para perder a sua cabeça, mas ele estava ali disposto a morrer por Cristo. E eu sei que nós precisamos nos preparar nos últimos dias. Os dias são maus. É o início de muitas coisas que irão acontecer. Porque se aqueles gafanhotos vêm para cá, o negócio não vai ser bom. Então nós temos que começar a orar. Sabe por quê? Porque enquanto os políticos estão se rusgando, existe uma miséria que está vindo e que nós precisamos orar. Existe alguém projetando
e o inimigo tentando desfazer. E nós precisamos orar. Sabe por que essa pandemia está por aí? Porque muitos têm deixado de orar, muitos têm deixado de buscar. Aí o Senhor falou: eu vou mandar Abacuque. Eu vou mandar algo para esse povo acordar. Medite nos 3 capítulos de Abacuque, que eu achei que eu ia pregar nele hoje. Que você vai ver que chega uma hora que o profeta, no primeiro capítulo, o pastor Isaías, ele quer botar Deus na parede. Mas Deus, por que está acontecendo isso com esse povo? Está acontecendo porque o povo desviou o caminho. E a palavra do Senhor diz assim, ó, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. E alguém termina o versículo. Então, amada igreja, nós somos responsáveis pela nossa vida em Cristo Jesus. Eu sei que muitas das vezes nós vemos algumas situações e nós precisamos respirar alguns minutos e pedir a Deus a direção. Bispo, está passando por alguma coisa? Não. Eu tenho vivido dias abençoados. Eu tenho vivido dias maravilhosos. Eu tenho tido a oportunidade de ver, de Deus dar algumas visões. E eu vi muitos inseridos nisso aqui. E eu quero dizer para vocês que tudo que Deus vai providenciar, tudo que Deus vai fazer, não é meu, é nosso. Então, eu louvo a Deus porque nos últimos dias, Deus tem levantado uma igreja atuante. Uma igreja que passou por alguns vendavais e tempestades. E quero dizer para vocês que nós temos que orar pelo processo que está na justiça. Ah, bispo, não fala não, porque se falar, a gente tem que denunciar as obras do diabo. Temos que denunciar as obras do diabo. Eu quero dizer para vocês, a justiça está trabalhando. E eu quero te dizer que no Provérbios, capítulo 19, verso 9, alguém abra, por favor. Enquanto nós estamos dormindo, tem alguém se rusgando por causa de terra. Provérbio 19. Eita, Juliana. Fica de pé. Provérbios 19, verso 9. A nossa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Quero dizer para a amada igreja que nesses dias, esse processo que está na justiça, ele vai ser desbloqueado. Mas uma coisa, Deus me chamou a atenção num dia de quarta-feira, eu sentado ali no batente meditando. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós, até eu visitei um cidadão hoje, ele disse para mim assim, ó bispo, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor nem, eu queria que o senhor fosse a minha testemunha, mas Deus é tão lindo, que ele sabe que eu não gosto de processo na justiça, Deus é tão lindo, que ele chegou para mim e falou assim, mas o senhor pode ficar tranquilo, que eu não vou lhe chamar não, porque eu já vi diálogo com o senhor falando que não gosta de justiça, o senhor pode ficar tranquilo, que o processo que está na justiça, são tantos processos que tem, que não precisa o senhor ser testemunha, porque um ajeita o outro. Eu falei, louvado seja Deus, trancadinho, caladinho, dentro do meu carro hoje. Eu falei, graças a Deus. E eu quero te dizer, amados, nós somos servos do Senhor. E esse processo está na justiça. Não sei se nós, como igreja, algum de nós, vamos ser chamados para ser testemunha. Espero que não. Mas se algum de nós formos chamados para ser uma testemunha, bispo está dizendo que vai, está mexendo, e eu tenho tido algumas visões, e eu sei que quando Deus tem algo para fazer, Ele começa a mandar as visões para preparar o nosso coração, e eu preciso preparar o coração da igreja a qual o Senhor me deu como sacerdote. Então, enquanto nós estamos trabalhando, o neguinho está metendo a faca no outro para tomar um pedaço de terra. A realidade é essa, nua e crua e bonita. Então nós precisamos ficar atentos. O que é que nós vamos fazer, bispo? Botar o joelho em terra e orar. Sabe por quê? Se nós tivermos que levarmos alguma coisa, seja feita a vontade do Senhor. E se não acontecer, louvado seja a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos que orar para que Deus faça o melhor. Se já oramos, nós precisamos orar mais.
Porque enquanto essa pandemia está aí, está todo mundo guardado dentro de casa maquinando mal. Mas eu quero te dizer, nenhum de nós que fomos ao tribunal, quero te dizer, você fique baseado aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, não precisamos testemunhar e nem mentir. Nós vamos falar a verdade. E é isso que importa, falar a verdade. Então, os profetas do passado falavam a verdade, pastor Alex, e eram punidos. Mas Deus o honrava. O importante é que Deus vai nos honrar diante dessas coisas. Ele não vai deixar encoberto, não. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas não são ocultas. As coisas de Deus, elas são as claras. E nós não afanamos, nós não tomamos aquele território de ninguém. Sabe? Aquelas portas, elas não foram tomadas de ninguém. Foram doadas e tem testemunha disso. Só que o metro cúbico disso aqui gerou algo que, sabe? Algo que cresceu os olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é fiel para fazer justiça. E graças a Deus que nós não brigamos, nós não fazemos nada. Por que você está lembrando disso, bispo? Porque a igreja do Senhor, quando ela se une e ora, Satanás cai por terra. E nos últimos dias eu tenho sido incomodado com algumas visões, não são boas, mas eu quero que a igreja ore. Sabe por quê? Porque quando a igreja de Deus ora, Ele bota as coisas no prumo. E quero dizer para vocês que diante de tudo isso, Jeová tem trabalhado. Jeová tem feito grandes coisas. Tem portas que Deus está abrindo que vocês não entendem que Deus vai abrir. Mas eu quero que nós venhamos estar nessa mesma unção, para quando esses sinais acontecer, nós ficarmos regozijados na presença do Senhor e sonhando. Sabe por quê? Porque muito mais Deus vai fazer. Então a palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías 32, verso 8: o nobre projeta coisas nobres. Que como igreja do Senhor, nós venhamos projetar, nós venhamos planejar, nós venhamos estabelecer metas em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos diante de Deus, eu quero te dizer uma coisa: Ele move céus e terra para abrir a porta. E Ele tem portas abertas para as nossas vidas. Eu vejo a bispa Flávia acordar 4 horas da manhã, ela diz assim: ô filho, eu estou tão cansado. Ô filho, vá meu amor, vá. É um processo. Bispa 32, Isaías 32, 8. É um processo. E Deus sabe que esse processo, o campeão é Ele. Eu não estou falando do processo que está lá na justiça, não. Eu estou falando do processo que muitas das vezes nós passamos. O campeão é Cristo, pastor. Porque foi Ele que morreu por mim na cruz do Calvário. Foi Ele que venceu a morte para que eu tivesse vida. Então, meu irmão, o campeão de tudo que vai acontecer é o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Eu me lembro que quando Juliana viajou para São Paulo, eu nunca falei isso para ninguém. Aliás, já falei. Eu me lembro que eu fiquei muito chateado quando Juliana viajou. E eu quero te pedir perdão nessa noite, porque eu quero te deixar, sabe, Juliana, desbloqueada. Mas eu fiquei muito chateado. E mesmo tu fica chateado, fico. Eu fico chateado. E eu comentei com algumas pessoas, na hora que o negócio está apertando, ela foge. E aí o tempo passou, e eu orei e falei assim: que não seja feito a minha vontade. Aí chegou a hora que o estreito veio, não foi, Juliana? O estreito veio. Aí ela me contando que saía 4 horas da manhã, pegava 2 trens, e aí chegava o sol raiar lá no lugar. Entendeu, irmão? Eu quero te dizer que eu te amo em Cristo Jesus, eu quero te pedir perdão nesta noite. Amém? Eu não sei se você ficou triste ou se você ficou sabendo, mas eu falei: não, Deus, eu tenho que desatar esse nó que eu fiz. Porque às vezes a gente fala para alguns e aquela palavra, ela foge do nosso controle e aí fica nas mãos de Satanás. E eu quero nessa noite tirar e te dizer, minha irmã, que para mim, eu quero te dizer, para mim, é um grande privilégio ter você como ovelha. Porque existem coisas que só uma pessoa, a gente sabe fazer. Existem coisas que só alguém, só Rose sabe fazer. Só Michele. Existem coisas que só a Raqueline vai fazer. Mas ou vai dar um jeitinho, mas era para a pessoa fazer. Então eu quero te dizer, meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa. E Deus, quando a gente vem para o lugar certo, o milagre acontece e você está sendo vítima desse milagre. Deus até de porta trancada, Deus trabalha no fórum. Sabe?
Deus de porta trancada se trabalha no fórum. E Juliana vai casar e quer casar ligeiro, viu? Agora eu posso falar isso aqui do púlpito, sabe por quê? Porque a igreja, eu disse para vocês que eu estou com a língua bem federalmente afiada. A igreja nos últimos dias ela passou por alguns perrengues, alguém querendo me engafiar, me matar por aí, porque eu estava aceitando uma concubina dentro da igreja. Bicho, eu vou falar assim. Eu vou falar assim, porque me doeu a alma. E eu tive que ficar combatendo de um lado, combatendo do outro, alegrando um de um lado, alegrando